Abramos a escritura, ainda 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Nós vamos ler apenas até o versículo 19, apesar de que o bloco discursivo ainda vai entrar no capítulo 5, mas vamos ler apenas até o versículo 19 hoje. Assim nos diz o texto sagrado: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Se pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Pai bondoso de misericórdia, nós entramos em tua presença em oração outra vez nesse dia de hoje, pedindo que essa tua palavra venha não só ao nosso entendimento, mas ao nosso coração, e que com a ação do teu Espírito Santo nós possamos internalizar essa palavra, tendo a mais alta relevância como voz do Senhor, e que nós também possamos externalizar essa palavra no nosso testemunho de vida e fé numa sociedade hostil a nós. Que a tua verdadeira voz ecoa aos nossos ouvidos e coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então venha sendo, amados. Creio que no meu último sermão eu pontuei com vocês o problema da teologia do sofrimento. Se para um pensamento estranho da igreja o cristão não deveria sofrer jamais, do outro extremo está o cristão que acha que precisa sofrer para poder ser salvo. Uns acreditam que o sofrimento é uma maldição que não deveria estar, e outros acreditam que o sofrimento é redentivo, que o sofrimento redime. Não, ambos esses pensamentos estão errados, e eu tenho dito a vocês que a palavra-chave para uma vida cristã profícua, crescente, exemplar, é justamente o equilíbrio. E esse equilíbrio não pode ser achado em nenhum outro lugar
senão na palavra de Deus como regra de fé e prática. E a partir desse entendimento da palavra de Deus, um relacionamento sólido e crescente de intimidade com Deus, experimentando de fato aquilo que Ele é, não tendo uma ideia sobre Deus ou construindo um Deus no mundo fictício, fora da realidade. Deus é uma pessoa. Cristo Jesus nos revelou isso, assumindo a forma humana. E é nesses parâmetros que a sua presença se dá para se relacionar com os seus filhos. Tendo esse equilíbrio, nós vamos entender que o papel do sofrimento na vida do crente pode vir a ser usado por Deus no processo redentivo e como ferramenta redentiva, mas o sofrimento em si, ele não é redentivo. Esse sofrimento, ele tende a nos fortalecer. Eu tenho dito isso a algumas pessoas já essa semana, que a vida é como uma espécie de forja, onde nós somos levados às altas temperaturas e a marreta do forjador nos espanca consistentemente todos os dias para fazer uma bela lâmina, para fazer uma bela espada. Os sofrimentos que nos vêm nessa vida são utilizados por Deus para nos forjar como cristãos verdadeiros nesse mundo. E aqui eu acho que eu pontuei com vocês também a diferença do sofrimento normal. O sofrimento que nos acha simplesmente porque estamos no mundo caído e nos relacionamos com pessoas caídas, sendo nós também pessoas caídas. O sofrimento natural, normal, de um mundo amaldiçoado pelo pecado, cujo nenhum ser humano pode escapar dele jamais. Em alguma medida ele chegará cedo ou tarde. E eu me atreveria até a dizer, em boa dosagem, esse sofrimento normal nos acompanhará a vida toda, porque é a maldição do pecado sobre nós. Eu creio ter pontuado com vocês também o problema do sofrimento desnecessário e adquirido por nós mesmos a partir de decisões tolas, decisões egoístas, decisões fora do querer de Deus, movidos por nós mesmos, na nossa autossuficiência, nos nossos desejos, no nosso desejo de prazer absoluto sem interrupção. Acabamos por fazer escolhas cretinas na vida, decisões tolas, e construir relacionamentos baseados em nós mesmos para nossa própria glória, com pessoas e com coisas, e daí adquiriremos sofrimentos desnecessários. Mas não é desse sofrimento que Pedro está falando. É bem verdade que seja o sofrimento natural dessa vida, ou seja, sofrimentos que adquirimos por conta de egoísmos nossos, Deus pode vir usar perfeitamente para nos aperfeiçoar. Agora, o sofrimento específico que Pedro está fazendo é aquele sofrimento que você experimenta simplesmente porque é um cristão. Recapitulando toda a base das nossas exposições aqui em Pedro. Pedro está escrevendo para a igreja que está sofrendo perseguição social. Então desenvolvemos frases mnemônicas para a instrução da igreja no decorrer dessas pregações. E a principal dela, mandante em todas essas exposições há um pouco mais de um ano, é como responder a uma sociedade hostil à nossa fé. É esse o ponto. Que resposta nós vamos dar a uma sociedade hostil à nossa fé? Era o que a comunidade de Pedro estava experimentando, e é o que nós podemos contextualizar e aplicar no nosso dia a dia. Tentar em todos os nossos momentos responder a questão: como responder a uma sociedade hostil à nossa fé? Nesse trecho específico, Pedro está dizendo e nos fazendo entender que nós devemos responder a essa sociedade hostil à nossa fé, escolhendo sofrer por amor a Cristo. Escolhendo sofrer por amor a Cristo. Então agora nós chegamos ao ponto do sofrimento a qual Pedro está falando.
Um sofrimento que experimentamos e escolhemos por simplesmente amar a Cristo. E qual é o objeto maior e a amplitude maior desse sofrimento? É estar numa sociedade que odeia Deus e nos posicionarmos a favor de Deus. Nos posicionarmos com a palavra de Deus aberta em meio a uma sociedade hostil à nossa fé, uma sociedade que odeia Deus, mas odeia com força, uma sociedade que ama a injustiça, uma sociedade que está mergulhada no caos da imoralidade, no caos da desonestidade, no caos da corrupção e da injustiça. E isso se dá no mundo inteiro. Vocês devem estar acompanhando os noticiários, eu recomendo que acompanhem. Já amaldiçoei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Rede Globo de televisão. Aquilo é um antro de Satanás a serviço dos demônios. E nenhum cristão deveria dar audiência para aquela verdadeira desgraça da sociedade brasileira. O lixo e o esgoto são perfume perto do que é o trabalho da Rede Globo de televisão nesse país. E as outras emissoras que se submetem a ela para disputar um pouco das migalhas da audiência também. Então eu sempre recomendo o acompanhar de notícias por meio de veículos que não são patrocinados pelo governo e por uma cultura maldita de Satanás que visa apenas o ganho, a audiência e a escravidão das pessoas. Veículos verdadeiramente de notícias. E você não vai encontrar isso fora da internet. Na televisão você não vai encontrar isso, só na internet. Daí a ansiedade veloz, isso já vai ser os próximos temas das práticas injustas de quem governa esse país. E quem governa esse país hoje se chama STF. Começar a bloquear, a fazer as censuras devidas para que esses veículos de notícia verdadeira não lhes traga mais conhecimento dos fatos e do jeito que eles são de verdade. Mas fora disso, vocês devem estar vivendo um bocado de mentira ou falta de notícia real do que está acontecendo de fato no mundo, ou apresentar isso de forma manipulada. Nós tivemos essa semana ainda fruto de indignação no mundo todo, e graças a Deus por isso, fruto de indignação no mundo todo, a morte por assassinato cruel de um cristão honrado, defensor da verdade, pai de 2 filhos, marido honrado de uma só esposa, vivendo todos os valores cristãos, morais e políticos, com respeito a todo mundo, sendo assassinado simplesmente por defender a verdade, por defender a dignidade, por defender a família, por defender valores cristãos. E nesse aspecto, um mártir, nesse aspecto, não um mártir no nível bíblico, mas nesse aspecto. E qual foi a reação dessa sociedade? Das duas, uma: ou se calar covardemente, não opinar, para não ter a reação do colega ao lado de trabalho, do professor na sala de aula, do colega universitário, do vizinho, do familiar, se calar como se isso fosse uma coisa normal. E a outra reação, essa sim, representa bem essa sociedade. Até essa parte calada foi zombar, comemorar a morte cruel por meio de assassinato de um bom homem. Essa é a reação dessa sociedade. Nenhuma indignação dos políticos brasileiros,
não dos que governam, não dos que governam. E aquela emissora de Satanás chamou a vítima de extremista, o extremista que foi morto. Olha que coisa, essa é a sociedade que nós vivemos, uma sociedade hostil à nossa fé. Sim, porque o que aquele homem estava materializando é a fé dele, a fé em Cristo Jesus, nos valores bíblicos da família, valores bíblicos que devem ser vividos em sociedade e na política. Era isso que ele estava falando, e por isso foi assassinado. Isso representa bem uma sociedade hostil à nossa fé, uma sociedade hostil à nossa fé, na pessoa dos seus líderes, sobretudo. Isso é um aspecto do sofrimento por amor a Cristo, por você chegar e até perder a vida. Mas é desse sofrimento que Pedro está falando, e ele está dizendo: não estranhe, não estranhe. Nós falamos sobre isso, amados, versículo 12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Isso não é extraordinário. Isso é de fato o que essa sociedade gostaria de fazer com cada cristão que invente abrir a boca para denunciar a pecaminosidade vivencial dessa sociedade. Como eu disse, uma sociedade mergulhada na imoralidade, mergulhado na perversão, mergulhado no pão e circo para hipnotizar tolos. Tolos! É isso. O apóstolo Pedro disse: não estranhe isso. Versículo 13: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis exultantes. O que Pedro está dizendo é: não se abatam. Esse se alegrar não é um alegrar de festejar, porque estamos passando perseguição, estamos experimentando sofrimento. E quando nós dizemos estamos, é que nós estamos nos colocando em comunhão com aqueles que são pregadores dessa verdade, com aqueles que são vivenciadores, praticantes dessa verdade. Somos nós. É uma voz cristã, é uma voz do valor cristão. É esse sofrimento que vem justamente trazido por Deus para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para nos forjar como cristãos verdadeiros. Então se alegrem, porque vocês são coparticipantes. E olha, não será estranho nós começarmos a ser participantes de fato, não só na tristeza de ver uma agressão como essa, não só no sentir na própria carne a morte cruel imposta a um irmão que está defendendo a verdade de Deus no seu ambiente relacional e de atuação social. Isso pode chegar em nós, e vai chegar, começando aqui nesse país. Enquanto você está perdendo tempo na barra de rolagem e caçando coisas para rir, ou se revoltando com o que tem ali, você deveria dar uma olhada nos comentários. Você deveria dar uma olhada nos comentários. Você deveria tentar entender todo o processo vivencial que
que o tal vídeo útil acontece. Em vez de você fazer isso para alimentar as revoltas e o pecado do seu coração, fazer isso com uma atitude de oração e de quebrantamento, se tornando co-participante do sofrimento daqueles que ainda defendem a verdade de Deus, e olhando o nível social que nós chegamos, acovardados, intimidados. Essa semana um grande homem de Deus, que tem o meu respeito, o meu carinho e a minha admiração, falando comigo, e ele faz um programa de mestrado numa universidade federal, e ele falou isso na conversa comigo no telefone. Eu devo tocar nesse ponto com ele numa conversa pastoral que eu terei com ele amanhã. Mas ele disse do professor celebrando na Universidade Federal um programa de mestrado, celebrando alegremente, encorajando os seus alunos a celebrar a morte daquele referido bom homem. E os comentários das pessoas sobre aquilo, seus colegas de classe, outros professores, inclusive cristãos. E ele disse para mim uma coisa: eu preferi nem falar nada para não criar mal-estar e arrumar complicação para mim. A partir do momento que você cala a boca diante da injustiça, você se tornou injusto com o injusto. A partir do momento que você cala a boca diante da corrupção, você se tornou corrupto com o corrupto. A partir do momento que você repete o discurso bonito do enganador, você se tornou enganador com ele. A partir do momento que você cruza os braços para não sofrer penas, para não sofrer agressões, para não sofrer qualquer tipo de dano, deixando a verdade de Deus ser pisoteada e deixando a mentira triunfar, seja qual for o ambiente ou a consequência, você já se tornou igual com esses. Por isso que a frase mandante desse aspecto, dessa área do nosso sermão é: eu escolho sofrer por amor a Cristo. Satanás do inferno, você não me engana. Demônio vestido de carne, você está zombando de alguém que representava Deus desse mundo, em alguma medida. Você está aplaudindo a crueldade, a perversidade, o assassinato maligno do inferno. É essa a resposta? É essa a resposta? Agora, deixa eu dizer uma coisa: essa igreja será amarrada até o pescoço e enforcada nesse país por sua covardia. Vocês ouviram a minha orientação à igreja alguns domingos atrás, e vocês sabem muito bem a aversão que eu tenho à teologia do Silas Malafaia, e vocês sabem muito bem a crítica séria que eu tenho aos comportamentos do Silas Malafaia. Mas eu não posso tolerar e dizer que está certo um déspota cruel e servo de Satanás mandar invadir a casa com jagunços que desonrosamente carregam um distintivo e uma credencial de Polícia Federal para saquear, invadir, levar até o sermonário do Silas Malafaia. Tá bom, eu tenho o Silas como herege, por mais que eu discorde das heresias que ele fala. É um líder religioso. Por mais que eu discorde de alguns posicionamentos dele, é um líder cristão. E você acha que isso vai parar mesmo no Silas? Você acha que isso vai parar mesmo no Silas? Tu acha que vai abrir uma jurisprudência para prender um pastor, para calar
foram silenciados. E vocês sabem que eu não atesto a religião católica romana como verdadeira e bíblica, senão eu seria católico romano e não protestante. Mas é um ramo cristão que precisa voltar às práticas bíblicas. E olha, eu vou me posicionar ao lado de qualquer padre que sofrer perseguição nessa nação, porque é um representante do cristianismo no mundo. E quando eles vierem te prender, eles não querem saber se você é protestante ou católico, eles vão te prender. Se você se posicionar ao lado da fé, do valor de Cristo, da verdade de Deus, acorda, comece dobrando os seus joelhos, comece abrindo a sua boca. Utiliza essa porcaria dessas redes sociais tuas, que só servem para postar mentiras, que não são realidades da tua vida. Começa a colocar lá a palavra de Deus em denúncia aos pecados dessa nação. Escolha sofrer por amor a Cristo. Escolha sofrer por amor a Cristo numa sociedade hostil à sua fé. Vocês acham que eu tenho medo? Minha esposa me pergunta 2, 3 vezes na semana: o que tu tinhas essa noite com tamanha perturbação? Eu estava tendo pesadelo, sonho. Todos os dias eu sonho sendo preso. E você acha que eu vou calar minha boca por isso? Tu acha que eu vou calar minha boca por isso? Essa é uma realidade iminente. Que Deus me dê graça. Que Deus me dê graça. Agora, não é porque eu sou uma igreja pequena, num subúrbio de uma cidade pequena, que você acha que eu estou a salvo. Um ser insignificante desse país ousou contar uma piada e zombar desses tiranos do inferno e pegou 12 anos de cadeia. Zombar não, fazer graça. Tem vendedor de pipoca preso, porque estava no meio de um movimento tentando ganhar a vida. Senhora de 70 e tantos anos foi presa porque estava com a Bíblia orando pelo país. E nós estamos calados aqui enquanto eles estão há 2 anos. Eu tive uma aluna minha, foi colocada na situação desumana, sem acesso de família, sem acesso de advogado, passando condições decadentes de falta de higiene. Imagine uma mulher no seu período menstrual, sem poder ir ao banheiro, sem poder tomar um banho, sem poder ter acesso a material de higiene por 2 semanas. Uma aluna minha, no 8 de janeiro. Vocês estão achando que é brincadeira? Isso não vai chegar aqui? Vocês estão achando que é brincadeira? Isso não vai chegar aqui? O apóstolo Pedro olha para a sua igreja lá na Ásia Menor, perseguida socialmente. Socialmente, não era nem pelo império que a igreja estava sofrendo essa perseguição. E ele disse: escolha sofrer por amor a Cristo. Se posicione, se mostre cristão. Escolha sofrer por amor a Cristo. Escolha sofrer por amor a Cristo. Se alegre. Versículo 13. À medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Cristo foi injustiçado, Cristo foi acusado falsamente, Cristo foi morto simplesmente por ser perfeito, simplesmente por falar a palavra de Deus, por materializar a palavra de Deus, simplesmente por viver o amor de Deus numa sociedade hostil à fé verdadeira. Cristo foi morto. Pedro está dizendo: escolha sofrer, ser coparticipante do sofrimento dele. Porque se você fizer assim, versículo 13, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando.
Na revelação de sua glória vos alegreis. Sabe, eu vou confessar a vocês uma coisa que eu não posso ocultar de Deus. De vez em quando eu sou tomado por um ódio, movido pela minha justiça própria, dessa gente do mal. De vez em quando eu sou tomado pelo ódio, movido pela minha justiça própria, por essa gente do mal. Só que o Espírito de Deus, graças ao bom Deus, e toda a glória a Ele, eu não tenho méritos nisso, habita no meu coração. E quando eu sinto esse impulso maligno no meu coração e da minha queda, imediatamente eu dobro os joelhos e digo: Senhor, a tua justiça é muito melhor do que a minha. A minha justiça não é nada mais, nada menos do que ser tão injusto quanto aqueles que eu estou questionando, denunciando a injustiça. Eu deixo em tuas mãos. O Senhor sabe o que está fazendo e por que está fazendo. E uma das coisas que eu sei é que o Senhor está trazendo ardente provação. O fogo da provação está chegando sobre a tua igreja. Só me dá graça e dá graça ao teu povo para experimentar isso. Então, deixa eu me alegrar por saber que um crente verdadeiro foi recebido no céu em festa, com honrarias, porque teve a sua vida ceifada, simplesmente impetrar o valor da fé e da verdade do Senhor. Deixa eu me alegrar por isso. Deixa eu me alegrar porque eu olho para o Senhor e vejo homens cruéis, em nome da lei e da justiça e até da paz, pregando cruelmente o Senhor numa cruz, depois de levá-lo à exaustão do sofrimento por meio de tortura. Deixa eu me alegrar com isso, porque o Senhor está voltando. Lembra? Ora, versículo 7, o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 13, ora, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Quando Cristo vier, o livro do Apocalipse traz uma imagem gloriosa de Jesus Cristo. Ele vem montado em um cavalo branco, ele vem com uma espada afiada de 2 gumes, e ele vem destruindo a todos aqueles que se opuseram a ele com o sopro de sua boca. O emblema dele, visível aos olhos de todos, estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele se assentará sobre um trono perfeito de justiça e equidade. A justiça plena, perfeita na medida da sua santidade plena e perfeita, para julgar os vivos e os mortos. Eu fico imaginando a cara desses tolos que se assentam num trono humano, material, fedido, tamanha a imoralidade do que se assenta. E eles acham que são donos de todo o poder. E eles acham que podem manipular, usando o termo justiça, e condenar a inocentes. E eles zombam, enquanto eles fazem a perversidade, a crueldade, eles constroem a mentira deles, eles zombam de suas vítimas. Eu fico imaginando a cara desses tolos
idiotas de marca maior, cretinos ao quadrado, olhando para aquele que de verdade é juiz, assentado num trono perfeito de justiça, para julgá-los. Isso me alegra demais, mais do que o ódio que eu sinto por eles pecaminosamente. Isso me alegra de forma santa, sem nenhum sentimento de vingança, mas de satisfação por ver a justiça triunfando. Sabe qual é a expressão que a Bíblia fala desses? Montes caiam sobre nós, para que nos escondamos da presença daquele que está sentado no trono. Tarde demais. Tarde demais, porque a morte tirou férias. Agora vocês serão julgados. E serão julgados por aquele que de fato julga com justiça. Aquele que viu o coração de cada um de vocês, o pensamento, a malignidade do plano, a mentira na construção de um processo. Agora vocês estarão de fato em contato com o que se possa chamar de justiça. E finalmente vocês descobrirão de verdade o que é poder. E sabe o que é legal? Aqueles que escolheram sofrer por amor a Cristo estarão com Ele nesse trono, como testemunhas vivas nesse julgamento. O apóstolo Pedro diz: escolham por amor a Cristo sofrerem. Escolham por amor a Cristo sofrerem. Se alegrem, sejam co-participantes do sofrimento dele, para que na manifestação de sua glória vocês também possam se alegrar exultantes, para que a alegria de vocês seja mais do que se possa pensar, no que de fato é uma alegria triunfante ou triunfal, uma alegria exultante. Eu quero te comunicar uma boa esperança lá de Jaci, nesse domingo. Nenhuma das leis desses homens da terra, por mais que sejam homens dignos, lutando pela verdade, vai poder fazer qualquer coisa por essa nação. Essa nação entrou num caminho sem volta. E o juízo de Deus vai chegar. O mundo, o planeta Terra, as nações chegaram num nível sem volta. Os pecados das nações, especialmente da nação brasileira, chegou como um cheiro fétido às narinas de Deus, de tal maneira que Ele não pode mais tolerar isso. Então não estranhe o fogo ardente da provação que está começando a cair sobre esse povo e sobre a igreja que está nesse país. Versículo 17: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, sim, primeiro por nós, essa ocasião é chegada. Essa é a boa notícia que eu tenho a dar para você. Não nutra esperanças em homens, eles não vão poder fazer nada por você. Há 2 domingos atrás eu disse: dobre o joelho e comece a clamar por essa nação. Dobre o joelho todos os dias e clame pela igreja que está nessa nação. Dobre os joelhos todos os dias e clame
com sua vida para que você suporte o dilúvio do açoite que está para vir sobre a igreja nessa nação. Você vai ver que as suas picuinhas, as suas bobagens, os seus mimimis, eles desaparecerão como um passe de mágica, porque você terá coisas muito mais importantes para responder, que é justamente de que lado você vai se colocar: do lado de Cristo, experimentar o sofrimento, ser co-participante do sofrimento de Cristo por amor a Ele, ou se você vai dissimular. Agora ainda dá para dissimular, como aquele meu amigo. Não vou falar nada sobre isso para não trazer maus tempos sobre mim aqui na sala de aula. Agora ainda dá para dissimular, mas vai chegar o dia que você vai ser caçado, queridão. A caça às bruxas já começou nesse país, e ela vai te atingir lá na empresa onde você trabalha, ela vai te atingir na escola onde você estuda, ela vai te atingir na universidade onde você estuda, ela vai te atingir na vizinhança. Você será caçado, e mais do que nunca você precisa dar resposta. Pedro pode falar com propriedade sobre esse negócio de se alegrar por ser co-participante do sofrimento de Cristo, na esperança de se alegrar exultantemente na sua vinda. Pedro foi levado junto com seus companheiros a juízo, e a sentença era de morte, mas alguém disse: não, releva. E relevaram, mas deram-lhe uma surra de 39 varadas, 39 lapadas de vara no lombo, e disse: calem a boca, nunca mais falem sobre esse Jesus. E Pedro ainda, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ainda com o corpo em pele e a carne dilacerada e a dor ardente, eles puderam dizer: isso não dá para fazer, porque compete-nos obedecer a Deus e não obedecer aos homens. E eles saíram dali alegres, exultantes. Alguém aborda eles na rua e diz: ei, como é que vocês podem estar tão alegres? Vocês acabaram de levar uma surra humilhante, uma pisa de vara, 39 lapadas de vara bem aplicada no lombo. Como é que vocês podem estar tão alegres? E a resposta foi a seguinte: nós estamos alegres porque foi achada em nós dignidade de sofrer por causa de Jesus Cristo. Foi achada em mim dignidade de apanhar como o meu Cristo apanhou. Por amor a Ele, apanhar igual Ele apanhou. É por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós estamos alegres. Por que eu ficaria alegre? Por que isso faria sentido para mim? Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se é por amor ao nome de Cristo que vocês estão sofrendo, se vejam e se tenham como bem-aventurados. É sinal que o Espírito de Deus está na vida de vocês. É o sinal que Deus está lhes permitindo contemplar a sua glória. É sinal de que vocês de fato estão associados em comunhão com Deus. Não é tempo mais de brincar. É chegado o tempo do juízo de Deus. A vinda do Senhor está mais próxima do que eu e você pensamos. E o juízo de Deus começará pela casa de Deus.
E o fogo ardente da provação já está começando a cair sobre o povo de Deus. Pedro olhou para a sua comunidade lá na Ásia Menor e disse: escolham ser co-participantes no sofrimento de Cristo. Escolham sofrer por amor a Cristo. E se alegrem exultantemente, porque a vinda dele está para se manifestar. E se Jesus na sua vinda acha você sofrendo por amor a Ele, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado. Pense sobre isso. Comece a olhar para o seu coração e ver o ridículo dos desafios que você tem travado face aos desafios que estão por vir. Eu tenho falado em muitos lugares, eu tenho dito: Igreja do Senhor, vou usar aqui linguajar popular, coloque as barbas de molho. Agora foi o Silas, quem vai ser o próximo? Igreja do Senhor, agora foi o Charles Kirk, quem vai ser o próximo? Bote as barbas de molho. Começa a engrossar o couro. Começa a malhar os músculos espirituais. As preocupações tolas de onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, quem eu vou ser, que status vou ser, o que eu vou possuir. Começa a dobrar o teu joelho de forma diferente. Em vez de ficar lamuriando pelo que não tem, começa a pensar o que você vai fazer quando começarem a tirar isso que você tem e não dá valor. Agora, sabe o que é legal? Jesus tem investido em você, tem te dado o Espírito Santo, porque Ele quer que você passe por isso, para te aperfeiçoar, para confirmar a tua fé, para ter orgulho paternal de você. Para ter orgulho paternal de você. Eu tenho na terra um filho, eu tenho na terra uma filha, eu tenho na terra filhos que me amam e que escolhem sofrer por amor a mim. Ele quer ter orgulho paternal de você. Em vez dessa busca cretina, egoísta, um nível escravizador por busca de prazer sem medida e sem cessar, nos pecados mais vergonhosos, que dá vergonha até nominá-los. Comece a buscar a Deus numa vida de santidade, dizer: eis-me aqui, Senhor. Não desmaie, continue estudando, não desmaie, continue trabalhando. O ano que vem vou pregar aqui sermões escatológicos, me permitindo o Senhor. Eu vou pregar sermões escatológicos, provavelmente em Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo diz: não quero ninguém parando de fazer nada, não quero ninguém parando de trabalhar, não quero ninguém parando de estudar, não quero ninguém parando de fazer o que estava fazendo, construir o que estava construindo. Só se preparem e fiquem atentos. Se preparem e fiquem atentos. Na hora que se manifestar o iníquo, o filho da perdição, o anticristo, agora é hora de começar a correr. Mas enquanto não, continue fazendo exatamente o que você estava fazendo. Não quero vagabundo na igreja, inclusive não é nem para dar comida. Quem não trabalhar também não deve comer. Então olha só, se preparem. Se preparem em Deus, porque o tempo é chegado. Concluindo esse sermão de hoje, lhe encorajando: se alegre. Se alegre. O apóstolo Pedro disse: se alegre por ser co-participante do sofrimento de Cristo. E se prepare para se alegrar exultantemente na sua vinda. Na sua vida. Espere, porque a justiça de Deus é perfeita.
Espere, porque aparentemente o mundo está em caos, mas quem governa esse mundo é Jesus Cristo. Espere, porque a mentira e a injustiça podem até estar governando, mas quem reina é Deus. E esses tolos apenas cumprem um propósito de Deus. O que não nos dá o direito de cruzar os braços e aceitar tudo que eles estão fazendo. Mas se alegre em Deus. É um momento glorioso da igreja. Por mais que não pareça, é um momento glorioso da igreja. Por mais que não pareça. É tempo de sair da mesmice, da disputa tola de quem é que está com a razão. Se o da parede preta ou se o da parede branca. Se um com liturgia ou se um sem liturgia. Se um com veste ou sem veste. Se o do templo luxuoso ou da loja chechelenta alugada. Se o que tem 10 mil membros ou se o que tem 10 membros. Tudo isso aqui, não faz o menor sentido. E nós começaremos a perceber isso em breve. E para aqueles que têm olhos espirituais abertos, já dá para ter essas percepções. O que importa? Dobre o seu coração diante do Senhor. Crave a sua vida na cruz com Cristo. Lance-se como sacrifício vivo em seu altar. É isso aqui que Ele quer de você. E deixa o pau quebrar. E Ele é contigo. Curve a sua cabeça. Poderoso Deus e eterno Pai, dá-nos da Tua força e da Tua graça, dá-nos do Teu Espírito, dá-nos a Tua luz para andarmos nesse mundo de trevas. Mova em nossos corações o Teu Espírito, para que convencidos também estejamos rendidos ao governo do Senhor e a nossa escolha seja sofrer por amor a Ti. Nos dá a dádiva de sermos fiéis ao Senhor, não só no discurso, mas também na prática. Tudo para que o Teu nome seja visível nesse mundo, numa sociedade que odeia o Senhor, numa sociedade hostil à nossa fé. Que o nosso amor a Ti seja transbordante, pulsante e visível a todos. Para a glória do Teu santo nome, nós oramos. Amém.